E aí, pessoal, grupo alternado na área, Rafael Silveira chegando aqui para a gente falar do Grenal e deu Grêmio. Deu Grêmio 3-1 e não foi difícil. Vamos falar também de mais coisas, vamos fazer uma análise tática. O falso 3-5-2 do Renato, a mudança do Mano Menezes que fez com que o Renato mudasse a sua formação tática durante a partida e poucas pessoas viram. O Grêmio é comandado pelos castelhanos e Luizito Soares. Vamos falar de todos esses casos, mas vamos começar aqui direto, né, com o resultado do Grêmio 3-1. Excelente resultado, coloca o Grêmio um pouco mais acima da tabela, com chance de numa próxima rodada chegar mais próximo dos líderes, o que eu considero difícil e também nós vamos falar por isso. Mas vamos fazer uma análise tática. O Renato me aparece com uma escalação de 3-5-2, de cara assim, trazendo uma certa surpresa para muitas pessoas. Não era surpresa. O objetivo não era surpresa. Na verdade, eu vou fazer um desenho. O desenho que eu vou mostrar para vocês na planilha aqui era do 3-5-2 do Renato, em função do que ele imaginava que o Internacional ia fazer. E aí nós vamos analisar passo a passo. Esse aqui seria um desenho do jogo, o 3-5-2 do Renato, com a formação que ele esperava do Internacional, certo? Ele esperava que o Internacional viesse com 3 atacantes, com 2 extremas, né? Com aqui o Pedro Henrique e o Anderson, e um centroavante no meio. Se vocês lembrarem, o Grêmio está sofrendo gols nos últimos jogos, exatamente pelo fato de ter uma dobra em cima dos laterais, né, fazendo com que os volantes acabem tendo que abrir, né, se deslocar e deixando o meio livre para que esses jogadores aqui peguem entre a zona dos volantes e da zaga. O que o Renato fez então? Qual foi a ideia dele criar? Ele criou um sistema de proteção, aonde ele ia colocar os laterais avançados, certo? E puxaria os zagueiros para não deixar ter o 2-1, o famoso 2-1. Bom, essa era a ideia do Renato, porque ele esperava do Mano Menezes uma formação com 3 atacantes. Porém, o Mano Menezes fez uma linha de 4 defensiva, uma linha de 2 volantes e colocou 2 meio-campistas. Com isso, e botou 2 atacantes. Com isso, a zaga de 3 volantes, a zaga de 3 zagueiros do Grêmio não tinha mais necessidade. Por consequência da zaga não ter mais necessidade de ter os 3 zagueiros, o que acabou acontecendo? Um jogador do Internacional do meio começou a pegar a bola sozinho, o Maurício. O que o Renato faz? O Renato adianta o Maurício, adianta o Kahneman, volta para o 3-4-2, para o 4-4-2, na verdade 4-1-1. Ele adianta o Kahneman para acompanhar o Maurício. Tá? Então o Renato passa a ter Carbadio e Maurício na marcação de Alan Patrick, desculpa, a Carbadio e Kahneman na marcação de Maurício e Alan Patrick. Como ficou uma linha de 4 defensiva, mas por que o Mano faz isso? O Mano faz isso porque o Mano perdeu o jogo passado, porque perdeu no meio-campo. Muito toque de bola e faltava alguém para marcar. Então, dessa vez, ele povoou o meio-campo. Só que como o Renato não povoou o meio-campo, começou a sobrar a favor do Inter. O que o Renato acaba fazendo? O Renato acaba empurrando o Kahneman para frente para o Kahneman fazer a pressão. A segunda situação, o Renato percebeu que o time do Inter veio para especular. O Renato deu a bola para o time do Inter e por isso a grande diferença da posse de bola está na mão do Inter, porque o primeiro tempo já teve na mão do Inter a posse de bola. O Renato ele dá a bola para o time do Inter e adianta a marcação porque ele viu que apesar do Mano ter colocado... O Mano colocou um volante na lateral direita, improvisado. Ele não colocou um zagueiro, porque ele queria uma saída por aquele lado.
Só que o Renato colocou uma pressão em cima daquele lado. Se vocês voltarem e ver o jogo, o Internacional não saiu nenhuma vez pelo lado esquerdo. Toda a saída de bola do Internacional era pelo lado direito. Ah, porque o Tauan apoia, porque ele vai no fundo. Mas como tem o Bitelo daquele lado, o Mano resolveu fazer a saída pelo lado direito. Só que o Grêmio fez 2 blitz pelo lado direito. Roubou a bola 2 vezes e fez 2 gols. É bem verdade que até o Renato entender um pouco essa movimentação, o Grêmio tomou um susto que foi uma bola no travessão, numa parede feita pelo Luiz Adriano, onde ele devolve para o, se não me engano, o Campanharo, que acaba chutando a bola no travessão. Não sei se foi o Campanharo ou se foi o Johnny, foi um dos dois que chutou a bola no travessão. Por quê? Porque veio sozinho pelo meio, porque sempre um do meio estava sobrando, até que ele encaixa o Kahneman na marcação e aí não sobra mais ninguém. O Internacional não foi medíocre no jogo, como muita gente está falando. O Internacional tomou 2 gols de desatenção da defesa, dá para se dizer assim, e de construção do Grêmio. Mas o Internacional também perdeu gol, o Internacional também teve oportunidades, o Internacional também criou. O Grando fez algumas boas defesas, a zaga do Grêmio estava muito atenta, tirando bolas na hora da conclusão. Teve uns 3 ou 4 lances que na hora que o jogador ia chutar, a zaga do Grêmio conseguia ou antecipar ou se postar na frente e a bola desviar no zagueiro. Quer dizer, o Inter teve oportunidades também melhor trabalhadas, poderia ter incomodado um pouco mais. Não foi essa desgraça que estão falando. Só que acontece o seguinte, né, meus amigos? Existe um jogador diferente no país. E esse jogador se chama Luis Soares. É impressionante a diferença desse jogador. Ele pega uma moranga e transforma num doce de leite, né? É um absurdo. O primeiro gol é uma pintura. E ele não para 1 minuto. E aí, por isso que eu digo que os castilhanos estão comandando o time do Grêmio. Com exceção de Carvalho, que ainda está devendo um pouco, pelo menos depois dessa volta dele ter vindo da seleção, dele ter tido problema de saúde, dele ter com a pubalgia, ele ainda parece um pouco inseguro, ainda parece um pouco lento. Mas, cara, Vidia Sante, Kahneman e Soares, olha, até quem tá na arquibancada dá vontade de entrar em campo e sair brigando também pela bola, porque a garra e a luta deles é incansável, incansável. Vila Sante jogando muito bem, fez um bonito gol, aonde ele ganhou dividida, onde ele mostrou força, mostrou habilidade, porque ele dribla o zagueiro, deixa o zagueiro no chão, foge da falta, né? E consegue deslocar o goleiro antes do goleiro se preparar para pular. Então foi algo maravilhoso, um baita gol, tá? Vidia Sante está se tornando um grande jogador importante ali nesse time do Grêmio. Muita gente contestava até que ele deveria ser reserva. Na condição de hoje, eu te diria que se volta o PP, o Carvalho é reserva, e não o Vidia Sante. O Vidia Sante é o mais titular deles ali. Né? Kahneman é um absurdo de vontade, de garra, de determinação, mas a gente sabe que o Kahneman tem o forte dele de dar esse bote na frente. O forte dele é a antecipação, e muitas vezes quando ele pega um jogador que é um pouquinho mais rápido, essa antecipação acaba sendo um pouco atrasada, e ele corre risco de tomar cartão, e ele tem tomado cartão em todas as partidas. Por isso eu acho que a atitude do primeiro cartão foi uma atitude extremamente infantil, onde ele se joga na frente de uma bola que o goleiro vai dar um balão, e a gente sabe que é uma situação que se pega nele é cartão. Todo mundo sabe disso, né? Que se pega nele, o árbitro vai dar cartão. E ele toma esse cartão besta logo no começo do jogo. E na consequência, vai fazer uma falta, porque ele chega e vai fazer uma falta e vai acabar sendo expulso. Renato poderia ter tirado ele, mas o Renato teve que tirar o Bruno Alves por uma entorse, uma lesão, que acredito não seja algo muito grave, mas era uma entorse, ele não conseguia jogar, não estava conseguindo forçar, achou melhor não forçar, e com isso
O Grêmio não, o Renato estava jogando com 3 zagueiros, o Renato não ia desmontar aquela postura toda dele e de repente colocar dois garotos, né? Já tinha colocado o Gustavo Martins do lado e iria colocar o Natan do outro, que ainda não jogou praticamente esse ano, ainda junto com o Bruno Vini, ou então tentar mudar e colocar um volante, colocar de repente o Lucas Silva, que a gente sabe que é marcado com a torcida. Ele tentou deixar, até tentou conversar com o Kahneman depois, durante o início do segundo tempo ali, para ele calmar, e logo em seguida o Kahneman toma o cartão vermelho. Foi uma vitória técnica, uma vitória tática do Renato e uma vitória de vontade. O Renato se sobressaiu e mostrou sua dedicação, mostrou que o Grêmio pode mais sim, tá? Esse Grêmio melhorando com algumas peças importantes começando a render, como o próprio Reinaldo, que já teve uma melhora, o Fábio, que já teve uma produção melhor, embora no ataque não, mas defensivamente foi muito importante novamente. Então o Grêmio começa a se encaixar de novo, parecido com o Grêmio que o Renato deseja. Certo, galera? Bom, próximo vídeo que a gente vai falar sobre as possibilidades do Grêmio contra o Atlético Paranaense, mas por enquanto vamos curtir o resultado do Grenal, depois a gente vai falar de Grêmio e Atlético Paranaense, aonde eu acho que alguns jogadores serão poupados e talvez o Grêmio vá até com um time mais para reserva até do que misto, tá bom? Compartilha, clica aí no se inscrever no canal e até a próxima.